Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Pedimos gentilmente que os participantes se limitem a 2 questões. Para retirar a pergunta da lista, digite *2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Jason Mollin, do Scotiabank. Olá, bom dia a todos. Minha primeira pergunta é sobre a estratégia de crescimento de clientes digitais. Se vocês podem falar sobre o que está impulsando o rápido aumento de novos clientes adquiridos digitalmente, qual é a estratégia de aquisição de clientes? Estão utilizando publicidade? Como mudou a estratégia e o investimento do grupo na aquisição de clientes digitais no último ano de 18 meses? E minha segunda pergunta é se podem fornecer mais cor sobre o crédito de veículos e vivienda que está apresentando forte crescimento. É impressionante o número de 4.2 bi de originación de créditos de vehículos con un ticket medio de 41.000. Entonces, yo calculé que el banco originó 102.000 créditos en número, ¿no? En el trimestre. Y ahora vehículos representan 9% más o menos do portafolio total, comparado con más de 20% en 2014. ¿Es razonable anualizar a originación de este trimestre? Y bueno, nada más si se puede dar más color sobre el segmento de vivienda también. Tenemos un número de originación de 11 bi en el trimestre. ¿Se puede hablar de cuánto es el ticket medio y cuál es la duración media? Obrigado. Tudo bem, Jason. Obrigado pelas perguntas, tá? Bom, aqui a parte de aquisição digital, a gente já vem nesse esforço há bastante tempo, não é novo. O que aconteceu é que, obviamente, em função da pandemia, nós colocamos ou redobramos aqui a aposta no canal e ele tem tido uma representatividade super relevante. Só para te dar uma ideia, a conta corrente, né, que é um dos produtos, a gente capturou aqui, abriu mais de 51% das contas nos canais digitais aí ao longo dos últimos meses, mostrando uma relevância muito forte do canal, né? Quer dizer, a impossibilidade dos clientes irem até a agência, abrirem suas contas. Então a gente precisa estar pronto para ter um processo muito fluido, eficaz aqui, e tem dado bons resultados. A gente tem um foco muito grande, uma estrutura dedicada para tudo que é aquisição digital, com pessoas altamente capacitadas, plataformas e um know-how muito grande já na parte de aquisição. Me lembro, na época que eu estava em cartões em 2015, foi quando a gente montou a primeira sala de performance do banco para adquirir cartões de forma digital no mar aberto. Estou falando de 6 anos atrás, então naturalmente a gente evoluiu muito ao longo do tempo. A gente vem certamente direcionando mais recursos do ponto de vista de marketing, que era a sua pergunta, para tudo aquilo que é marketing de performance, né, aquisição de clientes de forma digital, colocando, claro, mais inteligência e com uma capacidade de medir o valor do investimento com o ROI dessas iniciativas muito medido, com muita tecnologia. Para isso a gente precisa ter um processo simples, fluido, né, para que o cliente tenha um onboarding facilitado, para que ele consiga em poucas etapas abrir a conta. Lembrando que aqui tem tipos de negócios diferentes, uma coisa é adquirir um cartão, outra coisa é abrir uma conta no IT, que não é uma antiga, que a gente chamava Resolução 2025, é uma conta de pagamento, né, e temos até o processo de aquisição do que era a antiga 2025, que era a conta corrente regulada pelo Banco Central. Então, eu acho que em todos os negócios a gente adquiriu essa capacidade, a gente vem investindo bastante tempo nisso, e os resultados estão aí colocados, né? E o IT, eu acho que grande parte da aquisição, como o IT tem tido um protagonismo relevante, aqui era um gap que a gente tinha, de fato atender um mercado em que a gente não estava com um posicionamento adequado, que era o público jovem e o público não bancarizado, um mercado que vem crescendo bastante, e a gente fez um trabalho de entendimento das dores do cliente, necessidades do cliente muito intenso,
Então, o IT para nós é um case de grande sucesso na evolução que ele vem tendo, está muito ainda aquém do que a gente gostaria, então as metas são ambiciosas, como você pôde observar, e ele passa também a ter um papel de plataforma para que a gente tenha um onboarding muito simplificado, totalmente digital e com uma experiência fantástica. Só para te dar um número, o NPS do IT, eu não coloquei aqui, mas está em 80 pontos. Tá? É um NPS bastante forte, comparado e acima de várias outras plataformas com dados que são divulgados. Isso tem facilitado muito e a gente tem tido aí pesquisas de empresas especializadas trazendo o IT como a melhor experiência digital e de fato a gente está muito satisfeito com a evolução. Agora, estamos só começando, né? Quer dizer, a ambição aqui é enorme e a gente precisa cada vez mais adquirir essa musculatura e esse know-how de aquisições no mar aberto, tá? Seja para clientes ou para não clientes, acho que é nessa linha que a gente está indo. Depois sobre veículos imobiliários, queria te dizer o seguinte, assim, não houve uma mudança no apetite, teve um repensar no modelo de negócio, na forma como a gente estava posicionado, seja nos dealers, seja nas lojas, ou seja no crédito imobiliário, tanto nos parceiros internos, que é o próprio banco que distribui, como nos parceiros externos, tá? Então a carteira de veículos ela vem crescendo, a gente vinha abaixo do nosso fair share, para ser franco. Lembrando que nós já fomos líderes dessa carteira no passado, você lembra bem, tivemos problemas relevantes, sabemos e lembramos de todos os problemas que nós tivemos. A gente pode até cometer novos erros, mas os mesmos jamais. Então a gente vem trabalhando com todo o cuidado devido aqui para ter um nível de entrada, quer dizer, só para te dar uma ideia, a média de entrada do valor do veículo é de 39%. É super saudável, né? E a média do prazo é de 45 meses também na carteira de veículos. Uma carteira super saudável. E aqui, de novo, a gente está se reposicionando nos vários dealers, né? Eu acho que pela própria política do banco e o fato da gente ter tido uma crise no passado fez com que a gente tivesse uma postura talvez mais conservadora ao longo dos últimos anos, que a gente está retomando o potencial daquele mercado que a gente acredita, com targets muito bem definidos, tá? Então é muito mais um resultado de posicionamento do que uma mudança no apetite, tá? A mesma lógica para o crédito imobiliário. Quer dizer, crédito imobiliário, a gente sempre teve uma postura bastante conservadora e era um produto que era tipicamente atendido no canal Personalité. Era onde vinha o grande volume de produção. E a gente sabe que tem outros segmentos aqui, como o Uniclass, o próprio Itaú Agências, em alguma medida, onde a gente consegue operar com um nível de loan to value bastante bom. Só para te dar uma ideia, a gente está falando de 41,9 de loan to value na carteira e na margem de 55 aproximadamente, que é o que a gente tem produzido na média da carteira. De novo, a gente aqui desentupiu alguns canos. Eu acho que aqui readquirimos a ambição, a boa ambição de crescer e de ganhar ali força e musculatura na distribuição. Temos parceiros, a gente não depende exclusivamente do canal do banco e a demanda é muito grande. Ainda assim, a gente tem um share de participação nos nossos próprios clientes que ainda tem oportunidade para crescer. A gente ocupou bastante espaço, mas a gente ainda vê oportunidade. O mercado vem evoluindo, a gente não antevê nenhum risco, nenhuma bolha, nenhuma preocupação específica. Ainda que houvesse qualquer correção de preço, de novo a gente trabalha com um nível de loan to value bastante adequado. Isso dá muita segurança para continuar crescendo a carteira. Então, de novo, veículos, acho que sim, o ritmo vai crescer. É esperado que isso aconteça, a gente está penetrando mais o produto, mas com todos os guardrails aqui bem definidos e políticas bem ajustadas. No crédito imobiliário, é de fato um foco aqui nosso, pelo entendimento de que esse é um produto fundamental para o cliente, de novo, sempre olhando do lado de fora para dentro e não tentando construir o produto que a gente acha que o cliente quer comprar. O que o cliente realmente precisa, né? E atender ele, o sonho de adquirir o próprio imóvel para a gente é fundamental na construção de relacionamento de longo prazo, na lealdade e principalmente no aumento do lifetime value do cliente com o banco. Então a gente está confortável com o crescimento, pode ser que tenha algum arrefecimento aí nos próximos trimestres, mas a gente continua num ritmo bastante acelerado e muito satisfeito com a evolução. Nada más un follow-up. Racional, ¿tiene sentido para anualizar la originación de trimestre? Por ejemplo, 4 B en vehículos y 11 B en vivienda, o realmente este trimestre já foi muito forte? Olha, eu não vejo razões para a gente ter um arrefecimento dessa produção, tá? Eu acho que a gente está vindo num ritmo bastante saudável. É evidente que é um mercado competitivo,
Nós, inclusive, lançamos no ano passado, você deve ter visto lá o produto Poupe Mais, que é um produto associado ao preço do funding de poupança. Nós temos estruturalmente funding de poupança, o que dá para a gente bastante capacidade de competir nesse mercado. Eu não vejo razão para imaginar um arrefecimento, a menos que haja de fato um arrefecimento na demanda e no mercado. Tá? Tirando isso, a gente, enfim, continua vendo num ritmo bastante saudável e bastante recorrente na produção. Vamos ver como é que o mercado se comporta aí nos próximos trimestres. Obrigado. Obrigado você, Jason. A nossa próxima pergunta vem do Sr. George, do Citibank. Olá, bom dia. Deixa eu vou colocar aqui no telefone para ver se vocês me escutam melhor. Eu estava no... Estou te ouvindo bem, Jorg, estou te ouvindo bem. Perfeito, Milton, obrigado. Eu tenho duas perguntas. A primeira é relacionada à rentabilidade. A gente está vendo o banco já flertando de volta com níveis bem altos, quase 20% de ROE. Na nossa estimativa aqui, a gente vê convergência para os níveis pré-pandemia a partir de 2022, mas tem uma diferença grande quando você pensa nos níveis pré-pandemia do ROA sem alavancagem. Né? É verdade que vocês cresceram bastante em créditos corporate e também Latam por conta de FX, que tem uma rentabilidade inferior, mas eu queria que você, se possível, comentasse também em como vocês veem e perseguem a convergência da rentabilidade sem alavancagem, do ROA. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta até assim, quando você falou que vocês não dão guidance, né, trimestral, eu pensei nisso durante aqui a conferência, porque vocês em algum momento começaram a entregar agora nesse primeiro trimestre pontos bem fortes em relação ao guidance para o ano. Por exemplo, a margem financeira com o mercado. Me parece que também na parte de despesas, principalmente aí com a provisão para os próximos trimestres, vocês têm condição de ficar de maneira bem confortável nesse guidance. Não sei se você consegue dar um update nas principais linhas do guidance, né, onde que vocês acreditam que podem ter mais conforto, já consegue dar um ponto assim, vou conseguir ficar ponto mais alto do guidance nessa linha, ponto mais baixo naquela. Acho que isso já ajuda bastante a gente também a entender um pouco mais o que esperar para os próximos trimestres. Obrigado. Perfeito, Jorg, obrigado pelas perguntas. Começar pelo ROI, tá? Eu vou começar pela resposta clássica, depois eu elaboro um pouco mais. A gente não costuma dar guidance de ROI, tá? O nosso foco aqui é a criação de valor, você sabe disso já há bastante tempo. De fato, a gente teve um trimestre com um nível de rentabilidade melhor do que a gente vinha observando, mas lembrando que quando a gente compara com 2019, o que teve de, entre aspas, vento contra de 2019 para cá? Primeiro, redução na taxa de juros foi bem significativo, isso tem efeitos que você conhece bem, seja no capital de giro do banco, seja nos depósitos à vista, e numa linha que para nós sempre foi muito relevante, que a gente já está em runoff, que é o overhead do investimento no exterior. Né? Eram as três linhas que são beneficiadas diretamente pela queda na taxa de juros. O overhead já não é relevante, como já foi no passado, está em runoff. O aumento dos juros agora, né, embora a gente não capture ele na mesma velocidade do aumento, porque a gente faz hedge tanto para a carteira de capital de giro como hedge para os depósitos à vista, mas sim o aumento da taxa tende a voltar um pedaço dessa rentabilidade. Né? O segundo grande efeito foi o cap na taxa de juros do cheque especial, que foi materializado em janeiro do ano passado, lembrando aqui que teve um efeito aproximadamente de 2.600 de LAIR para o banco, só considerando o cap da taxa. Tá? Fora o que a gente chama de self-inflicted, que foi a nossa decisão de migrar clientes de produtos rotativos para carteiras de mais longo prazo com taxas mais baixas. Então, esses dois efeitos tiveram impactos relevantes. Tá? Então, aqui no segundo semestre, tem um impacto aqui que é temporário de aumento da alíquota efetiva de imposto do banco, né, em função de um aumento do CS. Então, eu aqui estou trazendo uma série de efeitos para justificar um pouco a gente não acreditar no curto prazo que a gente volta para a mesma rentabilidade de 2019, tá? Onde de fato a gente teve ROIs ali bem acima, inclusive acima de 20%. Então, a nossa dinâmica aqui tem sido
foco em top line, temos uma carteira contratada e explicitada para vocês por decisão de abrir mão de margem. Então eu sei que o investidor, o analista olha, fala, pô, mas vocês abriram mão de receita, vou comparar isso. Essa é uma visão de curto prazo, né? A gente tem uma visão de longo prazo de que, no fundo, essa renúncia é um investimento na relação, no lifetime value dos clientes e na capacidade de gerar relacionamento e aprofundar a relação no tempo. Então, esse é um primeiro ponto, mas essa margem está contratada, né? E a carteira de atacado, ela é tipicamente uma carteira assim, que tem uma rentabilidade menor, é verdade, traz um nível de ROI menor, embora a gente venha operando com o Harrock, a nossa medida bastante robusto, porque ela gera muito cross-sell, né, com clientes do atacado em produtos não crédito, né, principalmente a parte de serviços, cash management, câmbio, derivativos e a própria assessoria econômico-financeira aqui traduzida em banco de investimento, onde a gente tem conseguido performances muito relevantes. Então, você precisa olhar a rentabilidade do segmento como um todo, não exclusivamente a da carteira, e os resultados têm sido bastante favoráveis. Tá? Agora, nossa expectativa é que mercado de capitais normalizando, a gente volta e parte dessa carteira pode vir a ser distribuída no mercado, embora a gente tenha feito ela em condições bastante competitivas aqui, razoáveis para a gente manter no balanço. Isso é uma decisão viva, né? Até do ponto de vista de otimização de capital, é algo que a gente sempre vai buscar abrir espaço e girar a carteira. Esse é o grande objetivo aqui das grandes empresas. Então, não vou te dar um ROI aqui, uma perspectiva, mas eu acho que as condições hoje não são tão favoráveis, vamos colocar dessa forma, ao que foram em 2019, por todas as razões, algumas das que eu te comentei aqui agora, e, portanto, eu não vejo esse nível de rentabilidade de 2019 no horizonte curto. Tá? De novo, a nossa visão aqui é longo prazo e sempre olhando a diferença entre rentabilidade e custo de capital. Portanto, o nosso mantra aqui, você sabe disso, é criação de valor e não ROI absoluto. Perfeito, Milton. Deixa eu só fazer uma parte aqui. Um dos focos da pergunta foi entender diferença de rentabilidade quando medido também sobre ativos, né, o ROA. E estaria correto entender que assim, o resultado a partir de agora ele deve ser um pouquinho mais derivado de créditos do que anteriormente, por isso você abre um pouquinho do gap entre ROI e ROA versus o que você tinha de 2017 a 2019? Olha, é uma boa premissa, tá? E é uma boa premissa por que razão? Porque as carteiras de atacado estão crescendo muito mais do que a gente imaginava e do que a gente vinha crescendo nos períodos anteriores. Então, naturalmente, tem uma pressão no ROA em função disso, naturalmente, tá? Além disso, a carteira de varejo, que era, e como a gente fez o guidance aqui, a nossa grande expectativa para o ano, e você viu que a gente cresceu na visão ano contra ano 9,8% na pessoa física, no fundo, a mensagem que a gente está passando aqui é: estamos em pandemia, estamos em crise, a gente vai crescer e ocupar o espaço na medida que ele estiver disponível, mas o mais importante aqui é a gente conseguir fazer isso de forma super equilibrada, tá? Então, não e não está na nossa premissa crescer carteira se a gente não se sentir confortável do ponto de vista de expectativas de mercado e crédito, tá? Então, a carteira de PF ela tende a crescer menos do que a gente imaginava no começo do ano quando fez o guidance. Ao contrário, a carteira de pessoa jurídica vem crescendo mais, então sim, gera esse efeito no ROA. Por outro lado, quer dizer, a gente continua vindo muito forte nas linhas de serviços, mas com um mix mais crédito, menos serviços, portanto tem esse efeito sem sombra de dúvida, tá? Essa é a dinâmica que a gente tem visto. Agora, expectativa para o quarto TRI é de uma certa normalidade da atividade como um todo, ainda tem aqui um pouco de projeções, vamos ver como é que a vacinação avança e tudo mais. Talvez 2022 seja um ano mais típico e não menos típico do que a gente tem observado nesses últimos dois. Não, tá perfeito, super claro. Sobre o guidance, sobre o guidance o seguinte, tá? Acho que a carteira, você viu o quanto a gente cresceu, tem o efeito de variação cambial, mas eu continuo achando que a gente é capaz de avançar nas carteiras, tá? Dentro do que está aqui. Acho que a gente vai conseguir cumprir o guidance, seja na visão total como o Brasil. Assim, acho que a gente consegue cumprir o guidance em todas as linhas, tá? Com diferenças aqui e com desafios, tá? A gente está terminando o primeiro trimestre, ainda tem um desafio enorme pela frente. Margem com clientes, acho que a gente vai fazer o catch-up. Então, espero aqui, quer dizer, de novo, trabalhar próximo do ponto médio. Acho que seria algo esperado aqui para a nossa margem com clientes. Margem com o mercado, a gente teve um trimestre com resultado extraordinário.
portanto, nos próximos trimestres eu não espero repetir exatamente o mesmo resultado. Lembrando que na margem com o mercado o resultado veio muito forte, não só nas tesourarias do Brasil, mas como Chile e Colômbia também. Então, foram resultados extraordinários. Minha expectativa é que a gente normalize isso, talvez trabalhando mais próximo do teto aqui da banda na margem com o mercado. O custo do crédito tem sido a notícia positiva, né? Eu vou falar range aqui, talvez a gente se surpreenda positivo, talvez a gente consiga entregar até um custo do crédito abaixo do piso. Essa é o que eu gostaria de poder entregar, mas eu ainda não estou em condições de rever o guidance, porque acho que tem muita incerteza pela frente e a gente precisa ver como é que a gente vai de fato consumir as provisões que foram feitas ao longo do ano passado. Receita de prestação de serviços e seguros tem uma expectativa de atividade avançando, né? Então essa é uma linha que tende a normalizar. Lembrando que tem dois grandes efeitos. Aqui, faturamento no cartão. Nossa expectativa é de que ele volte, mas de novo tem uma pandemia, então é muito difícil projetar. E as receitas aqui de asset, que são dependentes aqui, só para te dar um delta, de tri contra tri, enfim, performance fee, a gente teve uns 170 milhões de reais a menos, o que significa que a nossa expectativa aqui para os próximos tris, dependendo de condições de mercado e performance dos nossos gestores dos quais eu confio bastante, de que a gente recupere a performance fee também. Então acho que é uma linha que tende a recuperar aí também. Estou bastante confortável com o centro aqui da banda. Despesa não decorrente de juros é o nosso foco. Acho que no consolidado o grande efeito é o câmbio. Então a gente precisa isolar esse efeito do câmbio e olhar o P&L do banco em reais no final. Então no Brasil a gente vem rodando e estou convencido de que a gente vai trabalhar para entregar. Tem bastante vento contra, né? Quer dizer, tem dissídio, tem inflação que está vindo mais alta, mas isso é parte da jornada, quer dizer, é obrigação aqui a gente se ajustar aos ventos que vêm na direção contrária. E a alíquota efetiva, acho que também a gente converge para o piso aqui, ou talvez mais para o topo da banda, porque nesse trimestre a gente teve aqui uma alíquota efetiva mais alta do que a gente costuma ter. Teve um evento extraordinário, a gente fez uma baixa de um crédito tributário das nossas unidades no exterior. Ele tem esse efeito, mas ele tende a se normalizar ao longo dos próximos trimestres e a gente deve chegar talvez mais próximo do teto da banda aí até o final do ano. A nossa próxima pergunta... Pode falar, vai lá. A nossa próxima pergunta é do senhor Otávio, do Bradesco BBI. Bom dia, Milton. A minha pergunta é um pouco um follow-up na pergunta do Jorge anterior, mais sobre o custo do crédito. Me parece um pouco, assim, tendo em vista o guidance, até por você ter falado que você poderia possivelmente ficar abaixo, mas, assim, parece ainda que a gente está rodando um nível baixo de provisões. Especialmente tendo em consideração assim que o NPL aí da carteira prorrogada ficou em 10%, vocês veem as coisas piorando um pouco na margem? Você acha que tem uma pior contratada aí para os próximos trimestres? Ou o guidance talvez tenha mais a tendência de ficar na ponta baixa ou até abaixo disso? Eu, assim, só do final para o começo, tá? Minha expectativa é que ele fique mais próximo da ponta baixa e, inclusive, pode vir abaixo disso. Assim, só não estou mudando o guidance ainda porque tempo aqui é relevante dado a pandemia que a gente está enfrentando, tá? Então, acho que mais um trimestre eu consigo, talvez, se for o caso, até ajustar o guidance, se a gente entender que é o correto a ser feito. Deixa eu falar um pouco sobre crédito. Primeiro, você está observando os nossos atrasos. Deixa eu falar da carteira flexibilizada que foi seu comentário, tá? Hoje a gente tem um índice de cobertura nessa carteira de mais de 200%, tá? Por volta de 200%. Para ser preciso, 197% é a nossa cobertura nessa carteira aqui flexibilizada. O que dá bastante conforto. A gente espera, sim, uma normalização dos índices de atraso. Como eu falei, a gente está rodando em patamares muito baixos e a performance tem vindo muito boa, mas é esperado e contratado que esse NPL suba ao longo dos próximos trimestres, né? O que é importante, e se você olhar por NPL Formation, você vai ver que a gente provisionou nesses últimos tris menos do que 100% do NPL Formation do banco. Tem uma razão muito clara para isso, porque o ano passado a gente provisionou mais do que 100% nos trimestres, do primeiro trimestre até o último trimestre. Então, como a gente veio provisionando na frente, né, via modelo de perda esperada, a gente tem hoje um grau de cobertura. Se você olhar lá, a gente caiu um pouco a cobertura nesse período, e aqui tem dois eventos clássicos. Aqui. O primeiro
teve um aumento do NPL 90, tipicamente de um cliente do atacado no Chile, que já está totalmente provisionado, então era um atraso esperado, a provisão já tinha sido feita, ele consome um pouco do índice, e a gente reestruturou um crédito de forma satisfatória, diminuindo o saldo da PDD também, nesse período que diminui o saldo da PDD e, por consequência, diminui o índice de cobertura. Nos dois casos, absolutamente, um super positivo e o outro era esperado, o atraso, a provisão já tinha sido feita. Então, meu ponto é o seguinte, a gente teve um custo de crédito de 4 bi, não acredito na recorrência de 4 bi nos próximos trimestres, acho que o custo do crédito vai subir sim, mas se você anualizar ou falar de um custo de crédito de 5, estou arredondando o número, em 3 trimestres, a gente está falando de 15 mais 4, estamos falando de 19, 20 bilhões, aqui não estou fazendo projeção, é só para te dar um grau de sensibilidade em relação ao próprio guidance. A gente está confortável, acho que assim, é bem possível que a gente entregue o número do piso para baixo. Estou aqui fazendo o meu caveat, ou o meu head, melhor dizendo, porque a incerteza ainda persiste, mas essas carteiras em geral estão performando bem. A notícia boa é que a carteira não flexibilizada está tendo uma performance extraordinária, e o atraso da carteira flexibilizada era esperado, tá? Então, ainda que você veja esse atraso de 10%, volto a dizer, a gente está com 197% de cobertura. Tá? E aqui, se você olhar nesse trimestre, não houve nenhum consumo de provisão complementar, nenhum consumo. Então, todas aquelas provisões que foram feitas ao longo dos últimos trimestres do ano passado continuam preservadas no balanço do banco. Então, no nosso guidance, já era esperado que neste trimestre a gente faria algum consumo dessa provisão. Como o custo do crédito veio muito baixo, a gente achou que não era o momento ainda de lançar mão dessas provisões que estão feitas no balanço, porque a incerteza persiste. Mas elas serão consumidas ao longo dos próximos tris, na medida que a perda de crédito se materialize, né, se torne perda efetiva, e a gente consuma então as perdas esperadas que foram feitas. Então, colocando isso em consideração, que está implícito no guidance, a gente continua bastante positivo em relação à performance do crédito. Super claro, Milton. Só um follow-up rápido, se me permitir. Claro. Nesse próprio número de 5 bi que você mencionou, ainda a gente vai ver aí a provisão abaixo do NPL Formation nos próximos dias, com um consumo implícito aí, né? Perfeito. Porque na prática, assim, a gente já antecipou as provisões, como eu te falei, a gente rodou em trimestres passados com 150 de provisão sobre NPL Formation em alguns trimestres. Então isso dá bastante conforto para a gente não ter que provisionar o NPL Formation desses trimestres, tá? O balanço está super defendido. Obrigado, Milton. Super claro. Obrigado você, Otávio. A nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Batista, do UBS. Opa, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, Milton. A primeira é em relação ao spread. Você até falou aqui na margem de cliente poder estar ali próximo do ponto médio do guidance. Para isso, a gente tem que ver uma aceleração importante do NII de clientes nos próximos trimestres. Eu queria entender com você essa dinâmica e se vocês já viram, de fato, um crescimento melhor no final do trimestre, talvez agora em abril, de carteiras, principalmente pessoa física, com um yield um pouco maior. Então, se isso, de fato, foi um efeito que o banco já viu nessas últimas semanas ou meses. E a outra pergunta é em relação ao Core Banca, ou Itaú Chile. Qual a importância, de fato, do Itaú Chile para o Itaú consolidado, Itaú Brasil? É possível, assim, é necessário ter o Itaú Chile para o Itaú consolidado? Eu queria entender a importância do Itaú Chile para o Itaú América Latina, para o Itaú consolidado. Perfeito, Thiago. Bom, vamos aqui por partes, tá? Eu vou começar pelo Itaú Chile. Bom, deixa eu começar pela margem aqui, que fica mais fácil a resposta. Bom, pela margem, a gente no slide 7 já dá um pouco de números aqui que ajudam a entender. É verdade, a gente espera uma aceleração. Neste trimestre, a gente já observou no saldo ponta uma aceleração, tanto da carteira cheque especial e crediário. Então é um mix favorável para a margem. Só que super importante, você sabe disso tão bem quanto eu, que o que importa aqui no final do dia é saldo médio, não é o saldo ponta. Então, como a aceleração se deu nos últimos meses, o nosso saldo médio ainda ele não ajuda para o NII. O que acontece é que, como tem essa aceleração na ponta, a gente espera o saldo médio dessas carteiras crescendo ao longo do ano, possivelmente aí daí vem a nossa melhor expectativa aqui de crescimento da margem com o cliente. Tá? Então, sim, a aceleração está vindo na ponta, a gente tem observado isso e a gente continua positivo em relação a isso,
com caveat da crise e do que vem pela frente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sobre a questão específica do Itaú Corpbanca, então, respondendo aqui de uma forma institucional e depois falando do caso específico. Nós sempre tivemos essa agenda de regionalização, é algo que foi definido há muitos anos atrás como parte da estratégia, diversificar a moeda do banco, e o Itaú Corpbanca veio à luz dessa estratégia. De fato, tem sido anos difíceis, né? Você tem acompanhado. Infelizmente, enfim, os desafios se mostraram maiores do que a gente imaginava no início. Sejam desafios macro, né? A própria economia acabou andando muito aquém do que ela andou nos anos anteriores, como desafios micro, problemas estruturais no próprio ativo, né? Já falei bastante sobre isso, tanto na Colômbia como no Chile, carteiras de crédito com spread muito baixos, um modelo de antecipação de resultado muito intenso, perfil de crédito e qualidade muito aquém do que a gente acredita, portanto ajustes foram necessários, e uma operação da Colômbia que é subscale, com problemas estruturais e que levaram a gente a fazer impairments relevantes. Do ponto de vista do conglomerado, para o resultado é irrelevante, acho que você sabe disso, quer dizer, chega muito pouco do resultado aqui no Brasil, porque além de tudo a gente tem 40% aproximadamente do banco, não tem o efeito do minoritário. E do ponto de vista de carteira é relevante, porque é uma carteira grande, consolidada no balanço do banco, então a gente tomou muito cuidado nesses últimos anos para ter um balanço absolutamente no padrão Itaú, de governança, de gestão e apetite de risco. Tá? Eu falei no último call, a gente não está satisfeito com os retornos. Este primeiro TRI foi um TRI excepcional, então a gente teve um nível de retorno muito forte na operação do Itaú Corpbanca, mas com uma grande concentração em resultado de mercado, resultado, vejo eu, mais extraordinário do que recorrente. Então, neste sentido, quer dizer, foi positivo no overall, mas não vejo a gente repetindo esse nível de resultado e performance nos TRIs que vem pela frente. Então, existe sim uma disciplina de capital aqui no banco, você sabe bem, a gente está olhando para isso o tempo todo, e essa é uma discussão viva e dinâmica, em que a gente tem que estar acompanhando o nosso footprint em todos os negócios, não é só no Chile, não, é no Brasil, em outras geografias, para entender, quer dizer, a nossa real capacidade de trazer a operação para o nível de rentabilidade adequado para criar valor, né, vis-à-vis tomar outras decisões. Essa é uma agenda viva, não faço prognóstico, não estou dando nenhum tipo de direção de se a gente vai por um lado ou por outro, só quero dizer que esse é um tema discutido aqui mensalmente dentro do banco. Tá? Existe um time lá competente, a gente está tentando tirar o melhor que dá, mas de fato tem questões estruturais do próprio ativo, principalmente por ser subscale, que fazem com que esse desafio seja muito grande. Mais importante do que isso são as assimetrias que a gente tem no próprio Brasil, seja assimetria tributária e de capital, que fazem que quando eu consolido o resultado aqui e o aumento da taxa da alíquota efetiva mais o requerimento de capital e o custo de capital Brasil, coloca ainda mais pressão na visão criação de valor desses países, mas essa é uma agenda viva. Tem como fazer algum movimento para reduzir o capital aqui no Brasil? Tem algum modo de não ficar embaixo do banco, alguma estrutura possível para tentar reduzir esse processo? Possibilidade sempre tem, tá? A gente avalia aqui as alternativas. Inclusive a gente conversa também com o regulador, aqui sendo super transparente, porque existem mecanismos, não só no Brasil, mas em outros países, em outras geografias, de você fazer o hedge do capital, para você ter menos volatilidade em função da moeda. A norma atual hoje, quer dizer, da Basileia permite isso, mas ela precisa ser regrada pelo Banco Central do Brasil. Enfim, como vem evoluções da Basileia aí para que a gente chama de Basileia 4, lá em 2022, enfim, a gente tem conversado bastante, porque eu acho que o Itaú, diferentemente de outros bancos, tem de fato uma presença multinacional, não é só um investimento no exterior não operacional, isso coloca uma pressão adicional de capital e a gente vem discutindo com o regulador alternativas para poder fazer o hedge, mas para isso precisa de regulação específica. Obrigado, Milton. Obrigado você, Thiago. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Telles, do Credit Suisse. Bom dia, obrigado pela oportunidade e parabéns aí pela apresentação. Acho que foi bastante completa e ajudando bastante a entender bem a estratégia do banco. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up, né, na questão da margem, né, com o mercado e na questão das provisões, né? Porque na margem com o mercado, você colocou
que a tendência a ficar mais para a parte alta do guidance, né? Mas quando a gente olha né, o número do trimestre, né, e o que seria implícito aí de NII com o mercado, né, trimestralmente, né, para você chegar no topo do range, estaria falando aí, né, do NII menor a 1 bilhão por trimestre, né? O que me parece um pouco baixo, né, dado aí, né, o cenário de Selic para cima, né, e o banco aproveitando também o cenário de volatilidade na curva de juros, né? Então, eu queria primeiro entender se o topo do guidance de NII com o mercado a gente pode considerar como piso para vocês. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, em relação à provisão, né, quando a gente vê a formação de NPL de vocês entre 5,7, né, e 6 bilhões, dependendo de como calcula, né, incluindo a carteira renegociada e tal. Mas o que fica claro para mim, quer dizer, se vocês, é que vocês poderiam chegar no bottom do guidance de provisão, né, que mesmo se vocês fossem provisionar 100% desse NPL formation, incluindo o impairment e tudo, vocês conseguiriam chegar no bottom do guidance sem fazer nenhum release de provisão ou sem provisionar menos de 100% da carteira. Ou seja, o bottom, né, do guidance de provisão, ele parece ser muito atingível sem vocês terem que provisionar menos, né, que os novos NPLs. Né? E por isso, realmente, faria bastante sentido, né, que o número de provisão de vocês fosse realmente menor, se vocês decidirem, né, de repente fazer né, algum release de provisão ou realmente, né, continuar provisionando menos. Então, eu queria entender se esse racional faz sentido. Então, me parece realmente o bottom é muito atingível e pode ser menor, né, se vocês provisionarem menos com o NPL. Então, esses seriam os dois pontos. Eu tenho uma pergunta de OPEX que eu posso fazer logo em seguida. Muito obrigado. Tá ótimo, Marcelo, obrigado aí pelas perguntas. Tá? Falando da margem com o mercado, vamos aqui arredondar um pouco os números, a gente gerou uma margem aí de 2,4 bi no trimestre. Tá? Se você pegar o teto do guidance aqui, e aí tem que olhar o consolidado, a gente está falando de um teto de 6,4 bi. Eu não sei se você fez essa comparação olhando o Brasil só. Porque a hora que você desconta do consolidado, a gente está falando de 4 bi em 3 trimestres, isso é 1 bi 300 de média, que é a batida histórica do banco, tá? Então, assim, por isso que eu falo que é bem dentro do guidance, porque esse resultado que a gente teve nesse trimestre, ele tem efeitos do Brasil bem relevantes, por volta de 800 milhões de reais só o banking aqui, fora trading. Agora, a operação do Chile, ela trouxe 500 milhões de reais de resultado nessa visão de margem, tá? Então, se você considerar que ele também vem da operação internacional, é por isso que é importante olhar contra o consolidado, tá? Então, a batida para os próximos tris fica em 1,3. Se você olhar a nossa série histórica e a média, você vai ver que 1,3, 1,4 é onde a gente tipicamente entrega de resultado, certo? Mas que ainda será menor que o quarto tri, né? Que foi 1,5 bi, né? Sim, sim, sim. É por isso que, assim, aqui qualquer desvio, 100 milhões para cá, para lá, pode sim colocar a gente um pouco acima, mas você vai ver que a gente vai orbitar ali com um desvio padrão baixo aqui em relação ao que é o topo do guidance. Agora é margem com o mercado. Então aqui o grau de incerteza é altíssimo, né? Quer dizer, dado condições, quer dizer, a gente precisa realmente estar posicionado. E o efeito do capital de giro, que você falou, subida de taxa de juros e tal, isso fica na margem com clientes. O que fica de fato de margem de capital na margem com o mercado é só o capital alocado para a tesouraria, que é uma fração do que a gente tem alocado para crédito. Tá? Então todo o efeito de alta de juros tem muito mais efeito na margem com clientes, da forma como a gente publica, do que na margem com o mercado. Tá? Não, isso eu entendo. Eu estava mais me referindo à volatilidade mesmo. A volatilidade. Né? Aí para o ALM do banco, né? Isso que eu estava me referindo. Perfeito, entendido. Então, assim, minha expectativa é sempre enorme. Eu brinco com os traders aqui que o resultado é linha d'água, mas no final do dia a gente sabe que tem uma grande incerteza aqui, uma grande volatilidade. Então, vamos ver. Quer dizer, então, essa de todas é a que é mais difícil de você projetar, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E em relação ao custo do crédito, de fato a gente vem provisionando menos, né, do NPL Formation. E vem provisionando menos porque a gente provisionou mais no ano passado, tá? Tudo depende da velocidade com que esse atraso vem e se normaliza ao longo dos próximos tris. Então a nossa melhor expectativa é de que para a gente chegar
no piso e eu não estou revertendo provisão para gerar resultado. O termo que eu gosto de usar, a gente está consumindo provisão complementar na medida em que a perda de crédito se torna efetiva, enquanto ela só era esperada lá atrás quando a provisão foi feita. Então, na minha visão, Perfeito. nossa melhor expectativa, haverá sim um consumo dessas provisões, porque foram provisões feitas naquele momento para o NPL que estava se formando lá. Agora, lembra que a gente deu muita carência e muita renegociação, então teve uma redução, entre aspas, artificial do NPL ao longo do ano passado, por isso que a gente ficou com um grau de cobertura sobre NPL Formation grande. Olhando 2021, esse NPL está normalizado, portanto o atraso virá, isso é sem sombra de dúvidas, e as provisões já foram feitas no ano passado. Então, sim, na minha melhor expectativa, e não é revertendo para gerar resultado, mas é consumindo aquilo que foi provisionado, porque assim, importante, tá? A perda esperada é marcada caso a caso, contrato cliente a cliente, ela não é genérica. Então, a gente consegue acompanhar cada um dos clientes e ir consumindo a provisão na medida que seja necessário. Para chegar no piso, inclusive ficar abaixo, sim tem uma premissa de consumo da provisão complementar que foi feita. Não vejo isso acontecendo sem consumo da provisão. Perfeito. Muito obrigado. E só mais uma pergunta rápida aqui do meu lado. Na questão do OPEX, né, o guidance de -2 para +2, e obviamente né, o OPEX no Brasil performou bastante bem, né, com uma queda de 0,8 ano contra ano, né, teve realmente efeito cambial nas operações de Latam, como você bem colocou. Mas o que eu me lembro também, quando vocês deram o guidance de OPEX, que esse guidance teria sido impactado, né, por algumas provisões, né, ou alguns investimentos que vocês estavam tendo que fazer na parte de tecnologia. E por isso, né, o guidance ficava aí mais ou menos que flat, né, no meio. E aí me surpreendeu um pouco ter visto essa despesa, né, de essas provisões de restauração como extraordinário. Eu queria entender se isso era uma coisa adicional ao que vocês tinham pensado lá atrás e se teve algum impacto, né, no recorrente, na despesa não decorrente de juros, se teve algum impacto, né, de alguma provisão ou esses investimentos que vocês tinham falado lá atrás. Eu só fiquei um pouco confuso com essa provisão extraordinária. Eu achei que já o número de -2 mais 2 já contemplava esse tipo de provisões. Legal, deixa eu te falar, são dois eventos absolutamente diferentes aqui, tá? Então, quando você olha lá e a gente abre na despesa não decorrente de juros um aumento de 200 milhões, que a gente está chamando de investimento em tecnologia, isso basicamente é depreciação e OPEX, que a gente vai tendo aí ao longo do tempo. De fato, isso era o que estava implícito no guidance, o guidance foi feito imaginando de fato, porque a gente consegue ter um grau de projeção bastante apurada aqui sobre o impacto na DNDJ, tá? O que é importante aqui? Essa provisão que a gente está fazendo não tem nenhuma relação com o que foi feito no guidance do ano passado, é um assunto absolutamente novo, a decisão que nós tomamos aqui ao longo desse trimestre, de fazer um ajuste importante e simplificação na estrutura de atendimento, e que requer, portanto, por não ser recorrente, uma provisão nova, tá? Eu quero reforçar esse ponto por duas razões. Primeiro, não estamos usando uma provisão não recorrente para estar melhor ou mais próximo do guidance, são eventos absolutamente diferentes. E segundo lugar, não teve nenhuma DNDJ deste trimestre que deveria estar no recorrente que a gente lançou para esta provisão, porque são assuntos absolutamente diferentes. Então, nossa melhor expectativa é que esta provisão foi feita para uma reestruturação que será feita nos próximos 12 a 24 meses, de forma não recorrente, portanto, é um projeto estruturante, no melhor interesse de continuar avançando na agenda de eficiência do banco para os próximos anos, tá? Sempre na lógica de abrir espaço no custo core para poder investir em desenvolvimento e poder investir em crescimento de negócio. Esse é o nosso grande objetivo. Tá ótimo, claríssimo. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado você. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Um abraço. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Milton Malui para as considerações finais. Olha, muito obrigado a todos aí pela participação, pelas perguntas. Mais uma vez um prazer enorme poder estar aqui com vocês hoje.
Obrigado mais uma vez e, enfim, não custa reforçar. Continuem aí protegidos, se cuidem. Enfim, esperamos que essa pandemia passe logo e mais uma vez poder encontrá-los pessoalmente, tá bom? Obrigado a todos, um abraço. A reunião do Itaú Unibanco Holding está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.